pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro EP da segunda temporada do Pode Falar. Para quem não me conhece, eu sou a Kay Martins, jornalista e gestora de comunicação e marketing. Aqui comigo, como âncora, né? Vocês já vêm aí nos acompanhando, Esté Tavares. Olá. Esté Tavares, técnica em enfermagem, né? Está nos acompanhando aí durante essa segunda temporada aqui. Nossos agradecimentos iniciais aos nossos queridos apoiadores de mel personalizados, né? Que é quem nos apoia aí com os brindes aos nossos convidados. E agora, iniciando conosco, e muito importante, porque é final de ano, época que todo mundo quer sair para viajar, Oficina Lindemann, tá? Oficina Mecânica está apoiando aqui, né, esse nosso projeto. Então, quem, né, vai viajar, tem um encontro... Fazer aquela revisão, né? Exatamente, aquela revisão é muito importante no carro, né? Cuidar aí bastante disso, pessoal. E aqui comigo hoje, né? Ele tem, gente, assim, ó. Eu até vou ler para vocês, porque a ficha dele é bem grande. Dr. Gustavo Marques da Costa, seja muito bem-vindo aqui conosco. Eu vou citar algumas coisas. Biólogo, professor, mestre e doutor em qualidade. Autor de alguns livros, e aí tu já vai citar para nós. Seja bem-vindo. O Dr. Gustavo está aqui conosco hoje para falar sobre o Novembro Azul. Então, primeiramente, quero que tu te apresente, né? Conte um pouquinho por que, né, tu escolheste essa profissão, aí, a área da saúde, para que a gente possa te conhecer um pouquinho. Muito bem. Olá, né? Eu agradeço o convite para estar presente aqui, principalmente porque nós estamos num período, né, que é o Novembro Azul, então faz muito sentido que a gente vá disseminar algumas informações, passar algumas informações, e que são de extrema relevância em relação à saúde do homem, né? Eu sou professor, pesquisador, né, e estou há mais de 15 anos em sala de aula, realizando pesquisas no laboratório também. Então, em relação a poluentes atmosféricos e os efeitos disso na nossa saúde, né? E em função dessa minha trajetória de pesquisa, de estar em sala de aula, de estar orientando alunos, né, eu também me encontro aqui para disseminar um pouco de algumas informações em relação ao câncer de próstata, em relação ao que é o câncer, né, o que são os fatores de risco envolvidos, algumas dicas em relação a essa questão da nossa saúde. O quão importante é, né, porque aí que eu estou diretamente relacionado, né? Porque os poluentes, de repente, atmosféricos que nós temos, eles afetam a nossa saúde. Claro. Mas muito a gente pensa que é a questão do sistema respiratório, né? Os pulmões, os nossos alvéolos, enfim, o sistema cardiovascular, o nosso coração. Mas ele também nunca vai imaginar que tem a ver, né? Que tem uma relação e nós estamos expostos aí. Então, essa questão do ambiente é super importante que a gente pense, né? Sim. Sabe que o nosso intuito aqui não é só falar do Novembro Azul, mas também falar sobre a saúde masculina, que é um tabu hoje, né, doutor? É muito difícil a gente ver materiais, enfim, entrevistas, enfim, algo que estimule isso, né? Falar sobre isso e quebrar esse tabu. A gente sempre, no começo dos EPs, a gente sempre fala como começou, né, as campanhas. E o Novembro Azul, ele começa na Austrália, em 2003, entre dois amigos, né, que deixaram o bigode crescer ali, porque na época, há muito tempo se tem que o bigode, ele traça o início de uma conversa entre dois homens, né, e aí foi se disseminando, enfim, e foi chegando, né, a campanha que é a que a gente tem hoje. Exato. Na verdade, daí, depois, em 2011, o Instituto Lado a Lado, ele traz essa campanha para o Brasil, é onde a gente, então, tem essa questão da sensibilização, da conscientização, da quebra de tabu, de entender os mitos, de entender, de ter a informação. Porque, assim, uma coisa que a gente precisa pensar, né, em relação a qualquer doença, a questão de qualquer patologia que vem nos acometer, é a informação. Nós precisamos ter essa informação. E informação de qualidade, né? Então, assim, vamos recorrer a quem? Vamos procurar o médico. Esse é um outro
problema assim que a gente enfrenta ou encontra na área da saúde, ou principalmente a questão do homem. Sim. Porque assim, muito pouco se vai ao médico, só vai no último caso, último extremo. Então, assim, estamos aqui mais uma vez, não só no Novembro Azul, porque todos os meses são importantes. Porque daí chega Novembro Azul, tu é bombardeada de informação, né? E eu sempre digo que excesso de informação é desinformação. Exatamente, então, a né? gente tem que cuidar constantemente. E cuidar, assim, cuidar da nossa saúde de uma forma geral, né? Então, assim, é um check-up que precisa ser feito, né, em relação ao que está acontecendo no nosso corpo. A gente precisa conhecer isso aí, ter essa informação. Então, assim, ter informação. Um outro ponto para qualquer patologia, né, que a gente precisa mencionar aqui, é a questão do acolhimento também. O quão importante, né? Porque pense assim, eu tenho um diagnóstico de uma doença. Um câncer de próstata, então tu vai ficar assim, entristecido, vai ficar inseguro, vai ficar com medo. Que é comum acontecer isso, né, doutor? Só que assim, como tu lida com isso? Não vai lidar sozinho. É a questão de não lidar sozinho. Hoje as nossas canecas, a gente traz as emoções aqui, porque a gente quis muito linkar isso, né? Sempre que a gente fala de saúde física, tem a saúde mental que está linkada ali, né? E é muito importante, às vezes mais importante do que a física. Porque através da saúde mental, tu consegue te manter ali firme, enfim, para superar qualquer problema físico, né? Enfim. Exatamente. Hoje eu trouxe uma frase aí que é bem, bem legal, não só para o Novembro Azul, né? Mas, assim, cuidar, vou até ler aqui, cuidar da saúde é além do físico, mas é sobreviver mais e melhor, né? Então, a gente tem que ter esse olhar também para nós. Os homens, eu vejo aqui nas famílias, né? Que já vem uma coisa dos amigos, tem que fazer o exame de toque, tem que ir lá no urologista, né? Tem isso, tem aquilo. Então, as falsas ideias vão passando de geração a geração, que acaba trazendo um medo, né? Trazendo esse tabu no meio masculino, né? Então, eles acabam tendo receio, e isso eu vejo muito lá onde eu trabalho, quando tem a consulta com o uro, eles vêm, assim, louco de medo, assim, de como é que eu vou chegar, como é que eu vou falar do meu problema, né? E eles já vêm com algo para tiver o tamanho de antes, né? Eu acredito que ainda nós estamos arraigados numa cultura machista, né? E Sim, uma cultura aí com muito preconceito. Então, assim, quando a gente tem este momento dessa troca, né? Desse podcast, enfim, voltado à saúde, Novembro Azul, enfim, é questão de dissolver esses preconceitos. Que a gente possa também pensar sobre isso, né? Infelizmente, se tem ainda muito forte esse preconceito. Por quê? Porque, assim, vamos pensar em relação ao câncer propriamente aí de próstata, né? O que é a próstata? Aonde que nós temos essa próstata, então? Nós vamos ter aqui, né? Nós temos um modelo anatômico, na verdade, né? Do aparelho reprodutor masculino. E aí nós conseguimos localizar a próstata enquanto uma glândula, produzindo um líquido prostático. 30% do sêmen, ele é aí decorrente dessa estrutura aqui que produz esse líquido, que contribui, então, para o sêmen em 30%. E tem uma questão de reprodução e não sexual. Isso é bem importante, né? Ele está voltado à questão da reprodução e não a uma questão sexual. Então, aí já tem uma desmistificação. Mas, anatomicamente falando, né? Nós temos aqui, então, bexiga e nós temos a próstata e o reto. Anatomicamente falando, o exame de toque vai ser feito via o reto. Né? Então, assim, não existe outra forma da gente realizar, né, este... São 2 exames, né, doutor, que para poder detectar. Um é o toque, que é o principal, que é o principal, e o outro... É o PSA, né? O PSA. Explica para nós o que seria esse PSA. Na verdade, é uma proteína que é produzida específica da próstata, né? Um antígeno prostático específico aí da próstata. Mas uma coisa que nós temos que ficar atento, que a alteração dele pode se dar por uma infecção, inflamação, pode se dar por outras coisas. Né? Então, assim, o médico vai verificar e vai fazer essa avaliação. Se um valor aumentado ele é um indicativo ou não, ele vai compilar com o que então? Tu tem o PSA, faz o que? Aí o exame de toque retal, porque vamos pensar assim, próstata, trouxe aqui uma noz, né? Então, assim, o que acontece? Nós temos
uma representação do tamanho de uma noz, que seria a próstata. A próstata, ela vai aumentar à medida que a gente vai envelhecendo, né? Isso é um processo que vai acontecer. Esse é exatamente o tamanho dela. 30 gramas a cerca. Exatamente, é o tamanho da nossa próstata. O que acontece? Pode ter, então, essa hiperplasia prostática benigna. Também podemos assemelhar, né, e pensar assim, esse aqui é o tamanho, essa aqui é uma estrutura, então, dessa próstata localizada ali no aparelho reprodutor masculino, né, mas vamos pensar que lembre um pão, né, aí o nosso famoso cacetinho do Rio Grande do Sul. Então, assim, a parte de dentro pode sofrer um aumento, que é essa hiperplasia, e quando a gente faz o exame do toque retal, nós vamos avaliar a casca deste pão. A casca deste pão justamente é pelo toque para ver se tem algum nódulo, né? Então, precisamos dos dois. Um complementa o outro, né? E realmente tem que ser avaliado. Se tem a hiperplasia e ela é benigna, não é o cancro ainda, não é o câncer. Na verdade, não é a alteração que a gente tem das nossas células, né? Não é o tumor. Então, a gente está falando aqui, né, de câncer, tumor, é um crescimento desordenado dessas células que pode levar a metástase, pode atingir aí outros órgãos, pode atingir o sistema esquelético, tem uma afinidade com o sistema esquelético em especial, né? Mas a gente tem que ter um complemento. Desculpa. Não, podemos fazer aí a questão, então, PSA, o exame de toque retal, super importante, é indolor, dura aí... no máximo 2 segundos. Isso é uma outra coisa, né? É indolor, mas a gente tem que desmistificar uma coisa, que às vezes as pessoas dizem assim, é inofensivo. Não é inofensivo. O câncer em si, né? Precisamos ter esse diagnóstico precoce, né? Então, isso é uma coisa importante. Não é algo contagioso, né? É o câncer em si. Então, assim, é outra coisa que às vezes a gente ouve aí em relação a essa patologia, esse tumor, este câncer que está acontecendo. Tá? E aí, em último caso, pode ser uma ultrassonografia, uma ressonância para ver a questão de imagem. E vamos confirmar isso com o quê? Vamos confirmar isso com uma biópsia. E aí nós vamos ter a confirmação. Então, assim, e o urologista vai ser o profissional que vai direcionar, vai verificar a melhor estratégia, vai pensar sobre todas as condições que estão acontecendo, o que está acontecendo, o nível que a gente tem, né? Porque são estágios diferentes. Enfim. Qual é a faixa etária para começar para fazer o exame? Então, assim, não existe... Isso é até uma discussão, né, em relação à faixa etária. Então, o que acontece? O recomendado é depois de 50 anos. Mas eu tenho histórico na família, eu tenho outro tipo de câncer na família, tenho uma mutação genética que já aconteceu, né? Então, vamos antecipar isso. Vamos ir para 45 anos, vamos para 40 anos, dependendo. Aí se faz esse rastreamento, né, que é importante que isso seja feito. Aí a gente volta sobre a importância de ter esse cuidado, né, da saúde masculina e do homem também ter esse cuidado consigo. Exames de rotina, por exemplo, né? Porque é muito difícil tu ver homens, né, buscando e seguindo aí, fazendo todos os anos exames de rotina. Com a mulher ali no ouvido, né? Vai no Exatamente. médico, Nossa. vai no médico. É bem isso aí. Eu com o Guilherme é uma coisa triste, né? Também, esse ano foi. Gui, tu tem que ir no Pega e médico, leva junto. Tu vai ter que ir. É pior que filho. Não, porque eu não vou ir no médico, eu tenho medo de injeção, porque não sei o quê. Cara, não precisa. Não é que seja necessário tu fazer isso, mas tu tem que procurar. Olha que vocês estão falando uma coisa muito legal, que hoje, um dado que a gente tem, que a mulher vive 7 anos a mais no Brasil, em função desses diagnósticos que acabam acontecendo, né? Que o homem acaba não procurando. Exatamente. Então, assim, enquanto uma figura masculina, que estou aqui, Novembro Azul, pensando nessa questão do cuidar da saúde é uma questão do homem também. E tem um tabu também, antes tu falaste ali sobre a fertilidade, né? Porque a próstata é sobre isso. Então, tem um tabu também do homem procurar, quando tá tendo problema, né, de fertilidade, enfim, tem essa dificuldade dele buscar ajuda quando ele identifica isso, né? E esse exame, ele é justamente para isso também, né? Exatamente. Mas, assim, vamos pensar o seguinte. Aí tem as questões dos tratamentos, né?
Que isso o urologista também vai direcionar qual é o melhor tratamento. Então, vamos ter a questão de uma observação, de um acompanhamento, de um monitoramento de exames de uma forma geral. Pode ter a questão da radioterapia, isso vai ser escolhido aí. Tem a questão da remoção, da retirada dessa próstata também, que pode acontecer, tem que ser avaliado. Né, um ou outro. Dependendo do estágio, né? Exatamente, que vai acontecer essa retirada. E hoje a gente tem tecnologia de terapias-alvo, também que vem sendo estudadas, que vai atacar especificamente naquela localidade onde está acontecendo esse tumor, né? Isso é bem importante. Não é muito invasivo em questão de... Até outro dia a gente falou sobre o Outubro Rosa, sobre cabelo, perca de cabelo, essas coisas assim. Não, aí o grande problema, né, que é onde eu ia chegar, que é a questão da incontinência urinária, da impotência sexual, na verdade, né? E isso é questão porque a próstata me parece que está muito relacionada à questão da virilidade, né? Da masculinidade, enfim. E aí o que acontece? Bom, eu não fiz o rastreamento, não fiz esse diagnóstico, né? Não tenho, assim, estou deixando a coisa... E isso está... Porque é um processo silencioso, muitas vezes. Então, quando vai diagnosticar, quando vai realmente procurar, é porque, assim... Tu tá no último dos sintomas e daqui a um pouco agrava. É pior. Pior no que sentido? Porque daqui a um pouco aquele tumor ele cresceu tanto que ele vai danificar os nervos responsáveis pela ereção. Aí sim tu tem uma complicação. Então vamos resolver isso no início para que não tenha esse avanço. Dados que a gente tem que cerca de 80%, sim, vão relatar essa questão da impotência, menos de 10% estão relacionados à questão da incontinência urinária, mas para ambos a gente tem tratamento, né? A gente tem como cuidar e reverter ou tratar isso. A questão é que, de novo, a importância desse diagnóstico precoce. Como é importante isso ser feito, né? Como é necessário que ser feito assim. E como bem falaste, a questão de exames de rotina. Então, assim, colesterol, triglicerídeos. A gente sabe que gordura, né, índice de massa corpórea é uma coisa... Não é bom para a nossa saúde. Por que não é bom? Porque vai depositar em artéria, vai ter entupimento das artérias, vai complicar e de novo. Então, assim... E isso monitorar. E isso é um outro tabu também dentro do mundo masculino. Porque quando a gente fala, por exemplo, a obesidade... que nem a mulher, né? A gente tem aquela autoimagem nossa, a gente tem que se cuidar, manter um padrão. No mundo masculino, o padrão é outro, né? A importância dessa vida saudável, da alimentação saudável, da atividade física, porque a gente tem dados que nos mostram que fazendo... Que atividade física? Eu vou lá, vou correr, vou fazer uma caminhada. Não necessariamente eu tenho que ir na academia, não tenho condições de pagar uma academia com esse tipo. Mas eu tenho aí parques hoje, eu tenho áreas arborizadas, enfim, que me permite eu me movimentar. Hoje em dia tem academia aberta, né? Dependendo Exato, dos bairros, das 30 cidades. minutos, né, Stephanie? Por exemplo, assim, que a gente tenha de uma movimentação, a gente vai reduzir em 60% os riscos de câncer. Olha que interessante, assim, ó, é a nossa saúde de novo, né? Então, assim, não está preocupado, de repente, com a aparência, tem essa questão da cultura por trás, como bem falaste, mas vamos pensar lá na frente, o que pode acontecer, o agravo lá depois, né? Porque eu vou ficando sedentário, eu vou me movimentando pouco. Hoje assim, é tudo... A gente quer produtos industrializados, né? Não queremos, assim, desembalar mais tanto. Fácil, queremos no imediatismo. Exato. Então, assim... Mas a gente vai ter consequências em relação se a gente não pensar sobre isso, né? Então, é importante. Por que é importante? Porque a gente libera endorfina. A gente se sente bem, nos dá prazer, melhora o nosso sono. O sono é importante, né? É qualidade de vida de novo. E tudo isso tem a ver com a nossa saúde, de uma forma geral, né? Exato. Então, vamos escolher o que é melhor fazer. Se não é caminhada, vamos correr. Se não é corrida, vamos fazer bike, vamos pedalar,
né? Alguma coisa. O meu esposo, ele tem pavor de academia, né? E eu vou, e eu digo, vamos comigo pra academia. Não. Digo, então uma bicicleta, sai pedalar. E daí ele, não, então se for pra pedalar, tudo bem. Mas academia não. Então sempre tem uma maneira, né? De que hoje a gente bota desculpa, né? Eu também fazia isso. Não, academia eu tenho cansada, não precisa, vamos fazer outra hora. E vai ficando. E daqui a pouco, hoje tu não tem sintomas, né? Mas amanhã. E eu trouxe alguns dados aqui, que são 72 mil casos no último ano aí, né? De câncer de próstata. E dentro desses 72 casos, 15 mil morrem. Né? Então, é um número bem alto. E 30% deles, 30% disso tudo, são homens que procuram fazer os exames de rotina, né? Ter um diagnóstico precoce. Então, eu fico bem assustada, né? Com esses resultados, assim. E esses tempos eu tava olhando ali uma reportagem que o homem... essa questão do cuidado, né? Que o homem se parece mais relaxado, como dizia ali na reportagem, né? Que a mulher... por esses cuidados. A mulher já olha pro cabelo, já olha, né, pra pele, já olha isso, já olha aquilo, e o homem já melhorou não muito, né? Eu acho que melhorou muito nos últimos tempos, mas ainda existe uma cultura muito forte, né? Esse do masculino, né? As falsas ideias, né? Como eu falei ali no começo, porque é algo que vai passando, e aí eles, não, deixa que... Quando tiver a hora de fazer, quando vir um sintoma, eu vou no médico. Isso aí não vai ter problema agora. Sou novo, 40 anos, capaz que eu vou ter isso. E vai deixando. Depois pode ser tarde demais, né? Se nós pensarmos em relação a essa questão, né, do diagnóstico, recomenda-se depois de 50 anos, ou 40, 45 anos, se tem histórico na família, principalmente primeiro grau, né, ou tem uma questão de um câncer já na família, que seja feito, de repente, um acompanhamento com 35 anos de idade. Né? Então, precoce, né? Vá a um urologista, vá procurar esse profissional. Por quê? A Stephanie traz uma informação bem interessante, né? Que mais 70 mil, né, novos casos aí. E este número tende a aumentar em 70% nos próximos anos, até 2040. Imagina. Pelo Ministério da Saúde, pelos últimos dados que a gente tem em relação ao câncer de próstata, né? A cada 6 homens, um acaba aí tendo esse diagnóstico. 30, se a gente pegar assim, em 38 minutos, um está morrendo em relação ao câncer de próstata, né? Então, a gente precisa mudar esses dados. E a gente só muda com o nosso pensamento, com essa informação que a gente está tendo aqui, dialogando sobre isso, né? Esse alerta não precisa ser só no Novembro Azul, né? Não só neste período, mais uma vez. Começar a olhar para os dados, né? Porque eu acho que isso é muito importante. Quando começa a olhar para eles, tu começa a entender... E quando chegam os números, né? Eles dão... Assusta, né? Exatamente. Então, eu acho que é importante a gente, claro, conversar sobre isso, né? Quebrar esse tabu, que a gente gosta de falar essa palavra. Quebrar, que é a bombinha. Quebrar esse tabu ali de... não se fala, ou, né, não sei, tem vergonha. Enfim, falar mesmo da saúde do homem, não só nesse podcast, como em outros. E os homens, numa roda de conversa, tu já parou pra pensar o que eles conversam? Nada sobre a saúde deles. Nada. Porque é algo que, meu Deus, eu não posso falar sobre isso com meus amigos, o que eu tô sentindo. A mulher já não, esses tempos eu... É sinal de fraqueza. É uma masculinidade frágil, né? Na verdade. E Deus o livre de falar que tá no médico fazendo... Chega com os pacientes... Isso a gente não tá generalizando, né? Não são todos. Não são todos. Tem muito homem que se cuida. O meu esposo foi agora fazer os exames bem tranquilo. Claro, eu Parabéns aí, Charla. Empurrei, mas ele foi bem tranquilo, entendeu? Mas ainda existe uma grande parte que não olha e não quer olhar. E que nem eu disse antes, assim, a questão... Qualidade de vida. Vamos fazer atividade física, vamos procurar o que é melhor, o que a gente gosta também de fazer. Tem a questão da endorfina. E não vamos liberar cortisol, porque assim a gente já vive num mundo sob pressão, várias coisas acontecendo, né? Muita coisa acontecendo, e a gente acaba liberando um mediador químico que é ruim para o nosso corpo. Né? Então, assim, que interfere de novo, né, no nosso sono, no nosso dia a dia, em várias coisas, esse cortisol.
Então, assim, vamos mudar para uma coisa boa. Então, de novo, é pensar na nossa saúde. O estresse, né, é um fator de risco, assim, associado à alimentação, associado aí ao sedentarismo, enfim, a bebida alcoólica, de repente, também, né? É algo que a gente tem que alertar, né? Tem que falar, tem que lembrar sempre, né? Tem que reforçar isso. É importante, não vou dizer assim, a gente não vai deixar de fazer, vai deixar de consumir. Não, mas a gente tem que ter uma moderação. Tudo nessa vida é equilíbrio. A gente tem que ter equilíbrio, né? Não vai acontecer. Assim, ó, por experiência que eu penso hoje, né? E ouvindo coisas de um outro tempo. Não, Gustavo, assim, vai lá, te preocupa com a tua saúde agora, 20 anos, 25 anos, enfim. Porque depois as coisas vão mudar. O teu corpo não responde mais da mesma forma. O teu metabolismo fica mais lento, né? Então, assim, e a gente está envelhecendo. Nascemos e estamos envelhecendo. Essa aqui é a verdade. Ai, o senhor não me assusta, hein? 22 anos. Então, assim, vamos nos acordar assim, vamos fazer realmente, vamos aproveitar a vida, vamos viver. A vida é uma só, a gente precisa viver da melhor forma. Por que não? É uma escolha, né? Tu escolhe viver bem ou tu escolhe viver mal. É uma escolha tua, todos os dias quando tu acorda. Pequenos detalhes, né? Que a gente tem que olhar e vendo que a gente pode mudar. Ali tu falaste, né, que tem vários fatores. Tem um fator ali do combustível, né, que interfere também. Explica para nós qual seria o papel, né, dele nesse contexto. Nós temos a questão da poluição atmosférica, nós estamos, a maior parte, vivendo em áreas urbanas. Né? Então, antigamente era o vilão, a indústria, dizia que o problema era a indústria. Hoje a gente tem a frota veicular, tráfego de veículos, emitindo compostos para o ar. Esses compostos são compostos que a gente chama de mutagênicos. Mutagênicos, né? Alteram lá o material genético. Carcinogênicos. Mas não é assim do dia para a noite. É algo cumulativo. E tem estudos mostrando que há uma relação, então, da exposição que a gente tem constantemente. A gente teve um aumento depois de 2008, principalmente da compra dos automóveis, enfim, né? E o boom da circulação disso aí no nosso meio. E nós estamos inalando isso, né? Embora a gente saiba que afete o sistema respiratório, né? Os nossos pulmões, por exemplo, mas a gente também tem essa relação com o câncer de próstata, né? Aí uma relação que a gente possa estabelecer. Por quê? Ali a gente tem vários compostos, então, compostos químicos, e nós temos a questão de metais pesados também. Então, isso pode mexer, então, de alguma forma. Claro que isso é um processo, as nossas células sofrem essa exposição e a longo prazo, ou pode potencializar. Daqui um pouco eu já estou debilitado de alguma forma também, eu só vou potencializar. É que nem eu potencializar, eu não cuidando da minha alimentação. Acarreta ainda mais, né? Exatamente. Né? Eu não fazendo essa atividade física, né? Então não procurando aí realizar o diagnóstico, fazer o PSA, o exame de toque retal, enfim, isso só vai agravar, só vai complicar aí lá na frente, né? Então, de novo, é uma coisa que de repente a gente também não dá tanta importância, né? Essa questão da exposição aos poluentes atmosféricos. Sim. Doutor, tem uma dúvida aí para o senhor explicar melhor. Qual momento o homem deve procurar o urologista ou daqui a pouco o clínico para encaminhar melhor ali? Qual o momento? O que eu tenho que me alertar? Assim, uma recomendação, né, aí em relação a essa questão, 35 anos de idade é que onde já pode começar a fazer esse check-up, esse rastreamento, enfim, essa avaliação, com vários exames, na verdade, né? E não quer dizer que este exame, ou tu vai procurar o urologista para fazer o exame de toque retal. Não quer dizer. Vai fazer um diagnóstico, vai fazer esse acompanhamento, vai fazer essa observação, esse monitoramento. Bom, daí ele vai ver alguma alteração, vai compilar todos esses dados, e aí vamos analisar isso. Bom, teve alteração. Bom, teve um envelhecimento depois, daí vai acompanhar isso, né? A próstata aumenta realmente. Daí sim parte para o exame de toque. Daí vai fazer os outros, né? Vai complementar então com o toque. E os sintomas ali, o jato, né, diminui o jato, né? Então tu tem um enfraquecimento, esse jato, tu tem uma frequência maior no período da noite,
né? Tu pode ter um desconforto nessa região pélvica também. Pode ter sangue, então, na urina, no sêmen. Isso é comum tanto para a questão da hiperplasia prostática benigna, como eu mencionei antes, que não é o câncer, e que é só esse aumento, né? E para o câncer de próstata também. Por isso que ele vai avaliar os outros exames aí. E quão isso é importante, né? Exato. E necessário. Até a gente tem uma imagem, imagem 4 ali. Produção, imagem 4. Que aqui, como o doutor falaste antes, né? Como é importante o diagnóstico também por imagem, né? Então, aqui a gente pode ver a região pélvica, né? Da cintura pélvica, vai isso aí. A cintura pélvica. Aqui a bexiga, né? E logo ali um nódulo já. Possivelmente, né? É um câncer maligno ali, né? É um estágio mais avançado, né? E pode ver que... Que tá enorme, né? Tá e ele bem grande. fica... vamos só recapitular ali. É embaixo da próstata, em cima da bexiga, desculpa. A próstata fica abaixo da bexiga. Da bexiga. Então, conforme ela vai aumentando, ela vai empurrando a bexiga, né? E aí que tem as incontinência, né? Isso, exatamente. Está relacionado ao sistema urinário dessa forma. Da micção, né? A influência. E tem muitos que têm bastante sensibilidade, né? Pelo que eu vi ali, alguns relatos de alguns pacientes que têm bastante sensibilidade ali na... Ou seja, quando eles tocam, sentem dor? Isso? Sensibilidade a urinar, todos esses fatores. Pode ter uma ardência também. Também. Eu já conversei, um tio meu já teve, e aí eu conversei com ele, e ele falou que se sentia bastante, assim, sensibilidade a urinar, né? No toque também, e alguns que sentem, então, porque aumenta, né? E dependendo do paciente, imagina, a bexiga... ali, vai causar esse desconforto. Então, assim, esses sintomas, na verdade, eles podem ser... não está nesse estágio tão avançado, de repente, né? E tem pacientes que não têm nenhum sintoma, né? É assintomático. Por isso que eu disse, é algo silencioso e que demora a se manifestar. Mas então, por isso que a gente precisa ir ao urologista realizar esse check-up. Exato. Quanto antes, porque pode descobrir e já tá no estágio avançado. Imagina se tá tudo aqui, né? Todo aumentado. E, doutor, tem como ser diagnosticado só pela imagem? Na verdade, tem que complementar os exames. Tem que complementar. Tem que complementar, né? Que se ela não tiver tão grande, eu acho que não teria como ver porque isso. assim, tu vai diagnosticar um aumento, na verdade, né? Daí o aumento pode ser o quê? Hiperplasia prostática. Sim. Bom, mas aí eu tenho que ver se tem nódulo pelo toque. Aí eu vou avaliar o PSA. Aí eu vou partir para biópsia para ter a confirmação. Então, assim, não é só por uma coisa, é um complemento de informações, né? Que são importantes. Os primeiros, então, seria o toque, é o primeiro. Aí, se ele encontrar alguma alteração, se o doutor encontrar alguma alteração, ele vai... já complementa com um antígeno específico, o PSA, na verdade. Ok. Eu já vi casos de fazer o PSA, geralmente eles fazem, fazendo esse rastreamento ali familiar, de outros fatores de risco, né? Olhando os sintomas, eles fazem um PSA, né? Os exames de testosterona também, que é muito importante, né? Exames hormonais. E depois o toque retal. Se vir muito avançado ali, eles fazem o toque retal e... que daí já vai confirmar, né? Só vai... então não é necessário que na primeira consulta faça o toque retal, né? Até por essa questão, de repente, assim, né? De ter esse preconceito. Então, Exato. assim... vai por uma outra estratégia, para, de repente, chegar e fazer. Mas aí quem vai avaliar isso vai ser o profissional mesmo, né? Sim. Em relação à situação que está acontecendo. A gente tem a imagem 3, doutor, ali também. A produção vai colocar para nós. Imagem 3. Aqui eu vou deixar a professora explicar, pode ser? Nós temos aqui os nódulos, então, já, né? Então, já num estágio bastante avançado, que é o que a gente consegue detectar com esse exame de toque retal. Só vou pedir para a produção que coloque a imagem 1 e, na sequência, a imagem 2. Isso, imagem. Aqui, de novo, reforçando a localização, né? Então, a gente tem a nossa bexiga, tem o canal da uretra, por isso que nós temos uma relação, então, com essa questão da micção, com o estreitamento deste canal, né? Pensa assim que aquilo vai ficar
aglomerado, vai pressionar ali também quando tem uma hiperplasia, ou quando tu tem o cancro propriamente dito, ou câncer, esse tumor. Então, aqui é mais a estrutura anatômica. Nós temos a contribuição para a formação desse sêmen, né? Como eu disse inicialmente, 30% desse líquido prostático, da vesícula seminal, das glândulas bulbouretrais também, que contribuem para a formação na totalidade, né? Então, isso é uma coisa que fica comprometido, a fisiologia, o funcionamento deste órgão, que aí tem que produzir esse líquido para contribuir, então, nessa questão, de novo, reforço, né, da reprodução, e não uma questão sexual, embora esteja relacionado à virilidade. Né? Tem bastante perguntas, né? Se o homem vive normal depois da retirada da próstata, né? Até em relação sexual, coisas assim. Porque tem bastante mitos, né? Enfim, o que tu tem para nos falar, assim? Se está no estágio avançado, como eu disse, assim, os relatos que a gente tem, 80%, que pode ter uma questão relacionado aí aos nervos da ereção. Por isso que num estágio inicial, se for tratado, tu tem uma redução aí 20%. Isso assim, de praxe, é importante, né? Que se fale. Depois, se vai precisar retirar, né? Tem exercícios aí dessa região que precisam ser feitos, dessa cintura pélvica, enfim. E vai ter tratamento com medicamento, enfim, em relação a essas questões, né? Elas vão ser tratadas, tanto da impotência quanto da incontinência urinária, por exemplo. Tem tratamento para os dois. Então, não vamos deixar de fazer esse diagnóstico, né? Eu acho que essa é que fica aí a mensagem neste momento. A imagem 2? A próxima imagem é a imagem 2. Aqui é o exame, então, do toque retal, né? Só para a gente ter, de novo, uma questão de como que é feito. Né? Fica numa posição lateralizada, né? Isso dura 2 segundos, aproximadamente, é muito rápido. Indolor, né? Não vai sentir dor. E, de novo, né? Vamos fazer para ter esse diagnóstico sendo necessário. Então, o quão importante aí que se faça esse exame de toque retal. Uma coisa, olha só que interessante, teve um estudo no Reino Unido, na Alemanha e na França, que mostrou o desconhecimento da função da próstata. Então, a gente está aqui hoje para falar sobre anatomia, né, a anatomia humana do aparelho reprodutor masculino, mas como é importante conhecer o nosso corpo. Sim. Como a gente tem que conhecer, né, assim, temos um rim, temos um fígado, temos um coração. Entender como funciona. Como funciona. Desconheciam a funcionalidade do seu corpo, da sua próstata, né? Então, assim... Isso não é só os homens, né, doutor? Assim, tem outras questões que, às vezes, aparelho reprodutor feminino também, que a gente tem, que me preocupa também em relação à falta de conhecimento. Qual é a função daquela estrutura, daquela região do corpo, né? O que ela faz? E a gente ouve umas coisas assim, tanto quanto absurdas, sabe? De mau entendimento. Então, assim, não conhecer o seu corpo, aqui a gente está falando, né, sobre essa próstata, para também trazer essa informação em função desse estudo. Isso aí. E então agora eu vou pedir para a produção colocar para nós. Nós temos um recadinho da Nutri. Produção, tu coloca para nós ali. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Jaqueline, fui convidada pelo professor Gustavo para falar um pouquinho sobre alimentação e câncer de próstata. Eu sou nutricionista e a minha linha é uma linha mediterrânea. Caso você queira saber um pouquinho mais, tem lá no meu Instagram bastante conteúdo já sobre esse padrão alimentar. Então, qualquer coisa me segue lá para você acompanhar aí todos os conteúdos relacionados à dieta mediterrânea. Mas, o que então, a gente sabe que hoje o câncer de próstata, infelizmente, no Brasil, principalmente, é uma das doenças que mais acomete os homens no sentido de morte, né? Então, pós ali o câncer de pulmão, o câncer de próstata é a segunda maior doença que causa mortes em homens.
E é bem importante a gente salientar aqui a prevenção, né? O câncer de próstata, ele costuma ser um câncer muito silencioso. Então, é uma alteração que começa na glândula da próstata do homem e que, infelizmente, quando vai começar a ter os sintomas, já está algumas vezes muito avançado. Por outro lado, é um câncer que tem cura, que é possível tratamento, e mesmo às vezes em estágio um pouco avançado, é possível fazer o tratamento e curar. Então, mas é aquilo, a gente não pode dar margem para o azar, né? Então, a gente precisa ter a prevenção para que o quanto antes, né, se descubra ali essa alteração, às vezes até com a própria medicação, não há necessidade de operar, e às vezes com a operação, esse câncer sendo bem localizado, né, bem ainda não tendo ramificações, fica muito mais fácil o tratamento, que foi o caso do meu pai. Então, meu pai, ele teve câncer de próstata, se curou, né, e por conta disso, porque o câncer dele estava muito condicionado, mesmo já estando num certo estágio, e foi possível fazer a cirurgia e ele não ficou com nenhuma sequela e tá super bem. Bem, e qual é a relação, né, da alimentação com o câncer de próstata? Então, a gente sabe já, muitos estudos relacionam o aumento, a quantidade elevada, o consumo elevado de gordura saturada e alimentos processados com a incidência de câncer de próstata. Então, quanto mais a dieta da pessoa tem gordura saturada e alimentos processados, maior é a probabilidade deste homem ter este tipo de câncer. Por quê? Porque esses nutrientes, vamos dizer assim, né, e esses alimentos, eles trabalham diretamente com moléculas que aumentam, né, a probabilidade dessas alterações na glândula. E, curiosamente, países subdesenvolvidos são lugares que mais têm câncer de próstata, e as pessoas morrem por isso, até por conta das condições de não prevenção, né, e não tratamento. E países que há um outro tipo de padrão alimentar, como, por exemplo, países da Europa, principalmente a região ali do Mediterrâneo, a incidência é muito pequena de câncer de próstata, é menor, né, do que essas outras regiões. E, curiosamente, essas regiões do Mediterrâneo são lugares onde se pratica a dieta mediterrânea, que é esse padrão mediterrâneo, que é um padrão alimentar com menos gordura saturada e mais alimentos antioxidantes, que poderiam contribuir aí, inclusive, para diminuir inflamações sistêmicas que ocorrem por conta não só do câncer de próstata, mas qualquer outro câncer, né? Ele implica aí uma série de inflamações no corpo. E isso é bem interessante, né? Essa relação aí da alimentação com a incidência e também com o próprio tratamento do câncer. Para quem não sabe, né, quem está nessa condição, durante o tratamento se tem muitos sintomas, podem haver muitos sintomas como boca seca, enjoo, náuseas, diarreia, obstipação, e a alimentação ela pode contribuir muito durante o teu processo de tratamento para que tu consiga passar pelo tratamento e depois ter uma qualidade de vida, até por ter um padrão alimentar um pouco mais saudável, né? Então, existem várias estratégias alimentares que te ajudam durante o tratamento, que te ajudam na prevenção. Essa foi Jaqueline Olives, nutricionista e administradora, tô lendo aqui, tá, gente? Pós-graduando em nutrição esportiva. Obrigado, Jaque. Um beijo, obrigado por contribuir aqui no nosso podcast. E está convidada a vir participar aqui conosco assim que a gente organizar a nossa agenda, tá bom? Super convidada. Obrigado aí por contribuir. Muito bem, né? A Jaqueline, ela fala dessa questão da nossa alimentação saudável. O que é saudável, né? Porque às vezes a gente vai no supermercado e acha que está comprando uma coisa e aquilo não é saudável.
Tem muitos emulsificantes, corantes, acidulantes, que não são bons para nossa saúde. Ler o rótulo é importante. Ler o rótulo, né? E assim, claro, no período da pandemia, lê, né? eu lembro que a gente até fez um estudo e a gente não tinha muito tempo. Mas, de repente, assim, vai com mais tempo e realmente observar o que a gente está consumindo. Evitar esses industrializados, como ela bem fala aí na nossa dica, né? Que ela está trazendo. E reforço aqui a questão da alimentação, então, como a Jaqueline trouxe, a atividade física, identificar, né, adequadamente com um profissional também capacitado e adequado a questão de diabetes, problemas de colesterol, hipertensão, de novo a importância dos exames, evitar o fumo, tabagismo, a gente sabe que é um outro problema, né? Eu estou dizendo aqui evitar, não fumar seria o recomendado, né? Dormir bem, 8 horas de sono aí é um ponto importante, né? O álcool também influencia muito, né? Exatamente. Bebidas alcoólicas. Então, de uma forma geral, é que a gente tem que evitar, né? Aí do nosso dia a dia. E cuidar da nossa saúde mental. De novo, a importância da atividade física, da prática, daquilo que a gente gosta. Por quê? Né? Eu vou reforçar aqui mais uma vez. Tivemos um diagnóstico, temos o câncer de próstata, foi feito esse rastreamento e chegou esse diagnóstico. O paciente precisa ser acolhido, ele precisa ser tratado. Então, de novo, ele vai ter ansiedade, ele vai ter medo, ele vai ter insegurança, ele vai passar por um estresse. E ele precisa de um quê? Um psicólogo ou um psiquiatra, né? Vai depender da situação. Mas são profissionais que vão acolher este paciente ou que vão dar um suporte. Um amigo também é bom, uma amiga assim para conversar é importante, que vai dar um suporte, um apoio, porque tem muita questão do isolamento social muitas vezes. Ele vai se isolar em função de não dialogar sobre o que ele tem, até pelas questões que a gente falou do tabu, né? Então, assim, quebrar o tabu é importante, quebrar esses mitos é importante, e estamos quebrando o tabu aqui quando nós estamos falando dessas informações. Estamos divulgando alguma coisa, né, em relação à saúde do homem. Cuidar da saúde do homem é tão importante. E que a gente está trazendo de uma forma leve, né, de uma forma natural e tranquila, que também isso possa ser propagado em outros espaços, em outros locais, aí em roda de conversa, com amigos, enfim, né? E que faz parte da nossa vida, faz parte da vida do homem. Naturalizar esse Naturalizar isso daí. Né? Então, que não é feio, né? Não é feio, não é feio se preocupar. Médico. Exatamente. Então, a gente quebra esses tabus aí. Então, mais uma vez, assim, eu agradeço imensamente assim, o convite para estar aqui, né? E poder passar algumas informações, né, de uma outra forma também, porque eu acho que ela tem que chegar de uma outra forma, não só tecnicamente. Então, poder conversar de uma maneira mais natural, descontraída, como se a gente estivesse conversando com os nossos amigos, né? Porque é isso que tem que ser naturalizado. Poder falar de saúde ou qualquer problema que a gente tenha no nosso corpo de uma maneira natural, né? A gente tá falando de anatomia aqui, né? E não de sexualidade. E do nosso corpo, né? Que é muito importante a gente cuidar dele. E eu digo assim, para quem tá nos assistindo aí, você que é homem, né, amigo de alguém, filho de alguém, né, que achou interessante esse assunto, né, salva, manda pros amigos, né, manda lá pro pai. Ô pai, tu já foi no médico, né? Porque assim, ó, não é só tu ouvir, né, tu tem que repassar. Porque assim como chegou de uma maneira para ti essa informação, outras pessoas, né? Tem pessoas idosas que não sabem, que não tem esse acesso, né? Então chega ali e conversa, né? Conversa com quem tu tem mais intimidade e repassa pros familiares. Tem tios aí mais velhos, né? Mais brutos, né? Que não quer nem muitas vezes ouvir falar em médico, mas vai de uma forma mais tranquila, como tu sabe como agir, né? Clica então, ali embaixo, no compartilha, vai lá e coloca lá, manda lá no WhatsApp. Manda nos grupos, né? Faz uma transmissão, que a gente vai ficar muito feliz aí em estar levando essa informação para vocês, né? É isso. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar, né? Segue, curte, compartilha, né? Compartilha com aquelas pessoas que vocês acham que que vai somar na vida daquelas pessoas, tá? Então, façam isso, compartilhem. E uma coisa antes que eu esqueça, né? A Admel, eu já tava esquecendo, gente. Ela presenteou o nosso convidado
Aqui eu vou dar pra ele, mas ele já tava usando, né? A caneca, né? Caneca é o nome. Eu falei xícara da outra vez. Foi corrigida. Caneca. A caneca... Pra tomar café, levar caneca pras personalizada. viagens. Espero que tu gostes. Agradeço, né? Pra gente refletir mais uma vez sobre a nossa saúde, que realmente essa informação seja compartilhada, né? E agradeço aí ao presente, enfim, vai ser bastante útil. Ai, coisa boa. Depois o senhor posta lá no Insta, hein? Pode deixar. Marcar de mel. E deixar pros próximos, né? Quem quiser, quem for vir, vai ganhar a caneca. Com certeza. Obrigado, gente. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.